E a gente queria começar perguntando como que foi que a senhora teve relação com a ilha, como veio esse interesse com a ilha do viagem, com a senhora, e qual foi, no caso, o primeiro projeto que a senhora se engajou. A história é muito rápida. É o seguinte, como surgiu essa possibilidade desse trabalho? Eu terminei o mandato de vice-reitora e a primeira intenção minha era até me aposentar, porque eu já tinha tempo suficiente. Mas foi um fato novo, que era o seguinte: a universidade estava já com o seu campus pronto e em fase, quer dizer, quase pronto, em fase justamente de conclusão, e aconteceu, foi muito demorada essa conclusão. Foi previsto um tempo para a construção do campus e esse tempo extrapolou. Isso fez com que, especialmente os moradores da Boa Viagem, se irritassem com isso e fizessem uma campanha contra a universidade, colocando inclusive uma faixa que colocaram ali naquela praça ali do Peçanha, dizendo que agradeciam à universidade a lama e o lixo. Lama que vinha de um morro lateral, estava sendo feita uma obra de contenção e realmente escorria na calçada, onde havia lixo, na calçada da UF, e ninguém retirava. Então, esse fato que se tornou então, um fato clamoroso, fez com que o reitor tivesse que buscar uma solução. Como solucionar esse conflito entre moradores e UF? Só que esse conflito não era apenas com os moradores da Boa Viagem. Também o pessoal de São Domingos estava descontente. Por quê? Porque a obra demorou muito, e como toda obra, traz muito transtorno e modifica muita coisa. Então, foi colocada nas minhas mãos uma sugestão. O que podíamos fazer? Aí pensei um pouco e nós estávamos comemorando naquele período uma coisa muito interessante, que era justamente uma comemoração do ano, acho que era o Internacional da Cultura, alguma coisa em que a preservação de bens culturais passa a ter um destaque. Preservar bens culturais. Então, preservar bens culturais, a Ilha da Boa Viagem é um bem cultural. E atender aos moradores era também uma reivindicação. Então, eu sugeri ao nosso reitor de então, o professor Gilberto Ramos Cavalcante, de Albuquerque, Júnior, que ele criasse uma comissão, um grupo de trabalho, uma comissão, para tratar desse assunto. E, então, a gente fez a sugestão e criou-se, então, a comissão COPEX. Quanto tempo esse projeto ficou? Ele teve duas fases. Ele ficou no total, a gente desenvolvendo durante 8 anos. Simultaneamente ao desenvolvimento do projeto, a gente gosta muito dessa expressão. Fizemos um projeto chamado Revisitando a Ilha da Boa Viagem. Esse projeto consistia nas missas, após as missas, que era uma visita guiada, sempre com uma palestra, sempre com um concerto. Isso pretendia. Então o projeto era um locus cultural. Por quê? Por esse passado histórico importantíssimo e porque ele iria fazer, vamos dizer, iria ser tínhamos a história moderna, representada pelo MAC, e tínhamos o futuro, o presente e o futuro representado pelo MAC.
e tínhamos o passado representado pela Ilha da Boa Viagem. Então, nós ficamos um contraponto. Quer dizer, nós teríamos no mesmo local a possibilidade de usar, vocês que são da área de turismo, usar turisticamente aquela área. Foi previsto ali um ancoradouro. Quer dizer, você chegaria por mar, não é? E iria à ilha, que teria um plano inclinado para facilitar, vamos dizer, as visitas, não é? E restauração da igreja, restauração do prédio que tem lá para se transformar no centro de memória e todo o aparato necessário para, vamos dizer assim, desenvolver o turismo. Agora, nós não queríamos que fosse apenas turismo, queríamos que fosse também uma área que fosse útil à educação. Então, nós íamos ter ali também um polo de educação ambiental, porque com toda essa pesquisa feita, quer dizer, nós acumulamos muitos conhecimentos na área de botânica, na área de fauna, não é? E tudo isso nós também pretendíamos colocar à disposição das escolas. E também a história do nosso país. Não era apenas a história fluminense, não era apenas a história de Niterói, mas a história do nosso país. Quem tinha o mando da ilha não éramos nós. Então, qualquer medida que fosse feita, que precisasse ser tomada, dependia dos escoteiros, da associação. Dependia de uma senhora que era responsável por isso, chamada Ana Maria Pérola Sorré. Muito bem. E o que aconteceu? Ele cai em diligência no Ministério da Cultura. Não era uma coisa absurda, algumas questões burocráticas, e ela não respondeu. Eu acho que quando se percebeu que poderia haver alguma questão que pudesse ser mudar vamos dizer, o mando dos escoteiros, isso acho que foi o ponto. Quer dizer, na verdade, hoje a gente está vendo aí que está sendo feito, eles é que têm a iniciativa e acho que vai ser como eles querem e não como a gente achou. Em nenhum momento, inclusive no nosso convênio, está escrito que a UF está claro que a UF não reivindica em nenhum momento o mando da ilha. Não reivindica, não reivindicou. Mas, no nosso entender, esse projeto tem que ser feito, só pode ser desenvolvido se a prefeitura tiver interesse. O segundo ente institucional importante para garantir qualquer projeto é haver o apoio da prefeitura. Entendeu? A gente precisa da associação dos escoteiros, que eles também se decidam, porque nós só achamos, em achismo, que uma instituição que não tem condições, ela própria, de desenvolver um projeto alentado, como pode ser, ela deveria aceitar apoios externos. Isso é muito difícil, muito difícil. Então, como ficou? Ficou o projeto mandado para o IFAM, aguardando as respostas, e nós entregamos também à prefeitura o projeto, a cópia do projeto, porque tínhamos um audiovisual, temos esse audiovisual, as histórias do quê? Não, porque na verdade não está. Mas audiovisual, todos que foram feitos, a gente não consegue reiterar, não sei porquê. Bom, e a única coisa que a gente pode dizer é que a cidade perdeu uma chance. E como foi assim, a relação com a Maria Pérola e ela com o filho? No caso, houve muitos conflitos, houve um acordo? A gente pode
pude até recuperar material fotográfico e que mostra que no início a gente não teve conflito. Foi difícil, você tinha que pedir a ela, para o pessoal ir lá, tinha que pedir até por escrito, com antecedência. Então não foi fácil, mas foi possível fazer. E a gente passava muito tempo lá na ilha, todo mundo.